tarde a todos e todas que estão aí. Gente, é horrível isso, né? Que a gente não tem retorno, a gente não sabe se a pessoa está ouvindo ou não. Ai, tá difícil. Porque os cantores mesmo, eles têm aquele áudiozinho, né? Que quando eles falam, retorna no próprio ouvido, mas a gente não tem isso. Então, vamos para o segundo dia das nossas atividades. Agradeço a presença de todos e todas. Gostaria de lembrar que o registro da presença é feito aí no chat, tá? Então, quem está trabalhando com a tela cheia precisa reduzir a tela em algum momento para poder acessar o chat e botar seu nome e seu e-mail, tá? É com base nisso que a gente vai fazer, né? Que a comissão organizadora vai fazer os certificados, tá? Então, algumas pessoas me mandaram um e-mail perguntando isso. Então, aqui não tem um formulário. A presença é computada pelo você dizer, a gente sabe quem está aqui, mas como tivemos ontem casos de pessoas que entraram com outro e-mail, não é? Então, a gente precisa que vocês se identifiquem. Quem entrou com o e-mail que deu, a gente já reconhece, não é isso, Manuela? Não precisamos. Okay. Quem entrou com outro e-mail ou que não está inscrito, pode registrar a sua presença aí, que depois nós no NEP vamos ver como vamos dar esses certificados, tá bom? Bom, então vamos sem demoras, né? Porque a gente tem muita coisa de hoje. Vamos retomar o curso. Hoje a gente vai ter com Fernanda Queiroz a notificação no SINAM dos casos relacionados ao trabalho, como é que isso é feito. Com a Manuela, a gente vai ver a inspeção dos ambientes e processos de trabalho e vamos retomar aquele questionário que a gente passou ontem com a Késia. A gente vai retomar isso, né, Késia? Para tentar discutir aquelas questões que foram passadas, não é? Então, exato. Sem mais delongas, Fernanda, sua vez. Ok, obrigada, professora. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Agradecer a presença de todos e do nosso coordenador que está hoje aqui nos prestigiando também, André, coordenador do Núcleo Regional de Saúde Leste. Então, nós vamos retomar falando um pouco, né, daquilo que a gente conversou na quarta-feira, que a questão da investigação epidemiológica em saúde do trabalhador. Então, após finalizada essa investigação, que tem vários caminhos, né, a gente concluindo que esse caso tem relação com o trabalho, que a Covid foi relacionada ao trabalho, a gente vai notificar esse caso. Mas, assim, alguns devem estar perguntando, tudo aquilo que elas falaram na quarta-feira, dessa investigação, que a gente tem que considerar nesse percurso dessa investigação epidemiológica, tempo, pessoa, lugar, todas aquelas questões que foram abordadas, mencionadas e apresentadas para concluir uma investigação, como que no dia a dia do trabalho, né, isso é possível, ou como que a gente tem esse passo a passo. Então, nós encaminhamos para o e-mail de vocês, das pessoas que estavam inscritas, e posteriormente podemos também encaminhar para os demais o manual de orientações desse passo a passo. Então, a novidade, né, o ideal, o bom, é que dentro deste manual tem um roteiro para essa investigação, certo? Nós não apresentamos, mas estou aqui falando para vocês, e vocês já têm esse material em mãos. Nesse roteiro tem todas aquelas questões que nós abordamos, a identificação do trabalhador, perguntas sobre as condições de trabalho, sobre os EPIs, sobre a questão do teste, sobre a relação com os contatos, a investigação temporal em relação aos contatos, ao exame, certo? Então, depois dessa investigação, concluindo o caso, nós vamos passar para a notificação. Vou só projetar aqui. Estão vendo? Alguém responde. Sim, estamos vendo. Estamos vendo. Ótimo.
Ótimo. Fernanda, só uma coisa, porque às vezes quando projeta uma tabela muito grande, é preciso que vocês aí, cada um no seu computador, abra a tela cheia, que vai permitir ver melhor se estiver tendo alguma dificuldade na visualização, tá certo, gente? Certo, ótimo, obrigada. Pronto. Então, como que nós vamos realizar essa notificação? Já mencionamos, né, e a gente vai falar de novo, sobre as notificações dos casos de Covid positivo. Nós não temos um sistema, uma ficha que contemple que tenha campos relacionados à saúde do trabalhador. A ficha do SUS-VE, ela só registra o CBO dos profissionais de saúde e da segurança. Então, diante disso, como que nós vamos conhecer quem são os trabalhadores acometidos pela Covid-19, em quais ocupações, qual o perfil sociodemográfico, qual o perfil ocupacional desses trabalhadores? Aqui eu trago a ficha, né, para vocês, só para exemplificar o que eu disse. Então, a ficha só pergunta, é profissional de saúde? E o campo do CBO. Então, isso não é suficiente para a gente conhecer o perfil do adoecimento pela Covid-19 entre os trabalhadores de modo geral. Também pensando que foi abordado no primeiro dia que os trabalhadores de diversas categorias também estão expostos, né, também podem adoecer no ambiente de trabalho pela Covid-19, portanto, a gente precisa dar visibilidade a esse adoecimento e a esses trabalhadores. Aqui, a segunda parte da ficha não tem nenhum campo que trata da saúde do trabalhador. Então, pensando nisso, a DIVAST, que é a Diretoria de Vigilância e Atenção à Saúde do Trabalhador no estado da Bahia, se mobilizou, né, pensando em estratégias para a gente não perder essas informações relacionadas ao trabalho. Diante disso, nós temos vários sistemas de informação que eu trouxe aqui só para mostrar, o SUS-VE, que não tem, CIVEP-GRIP também não, aí temos o SIM, que são os sistemas de informação? São os sistemas do SUS para registro de informações referentes à saúde, cada um tem sua especificidade, o SINAS, que é para nascidos vivos, SH, hospitalar, e o SINAM é o Sistema Nacional de Notificação de Agravos. Nesse sistema, nós notificamos tanto casos suspeitos como confirmados de vários agravos, tanto relacionados ao trabalho, como também agravos que não têm relação com o trabalho. Dentre os agravos relacionados ao trabalho, que a gente notifica no SINAM, alguns têm uma ficha própria, como lerdorte, pneumoconiose, as dermatoses, o acidente de trabalho grave, o acidente com exposição a material biológico. Agora, recentemente, será publicado uma nova lista de doenças relacionadas ao trabalho, doenças infecciosas relacionadas ao trabalho. Então, a gente vai ter condição de fazer esses registros. No entanto, como já foi dito, para a Covid-19 relacionada ao trabalho, a gente não dispõe de nenhum instrumento. Pensando nisso, a DIVAST orienta que a gente utilize uma das fichas do SINAM, que é a ficha de acidente de trabalho. Essa ficha de acidente de trabalho, até 2019, ela era de acidente de trabalho grave. A partir de 2019, ela passou a ser uma ficha de acidente de trabalho de qualquer natureza, não só o grave. Então, nós estaremos notificando aqueles casos confirmados, que confirmamos depois de uma investigação epidemiológica, uma inspeção no ambiente de trabalho, se for necessário, que muitas vezes a gente precisa conhecer o ambiente, Manuela vai estar trazendo isso. Então, como essa ficha, ela está sendo utilizada no estado da Bahia no formato de adaptação, alguns campos têm algumas particularidades que eu vou mostrar para vocês. Então, essa ficha de acidente de trabalho que eu trago aqui, espero que todos estejam vendo. Quem não estiver visualizando, essa ficha a gente também encaminhou por e-mail. Então, os dados gerais do acidente, né? Que no caso não vai ser acidente, a gente vai estar notificando uma doença. A gente está utilizando uma ficha para uma adaptação.
certo? Então, vai continuar como está aqui. O tipo de notificação é uma notificação individual. No campo 3, que fala data da notificação, não vamos colocar, quando for COVID, data da notificação. Nesse campo, a gente vai colocar data que fechou a investigação epidemiológica. Vou estar mostrando mais adiante. Então, o preenchimento dessa ficha, ela é autoexplicativa, então os campos são os mesmos campos como preencheríamos para um acidente, com exceção dos campos que eu vou mostrar à frente. Então, agora vamos notificar, vou mostrar para vocês. A ficha que a gente vai utilizar é a ficha de acidente de trabalho de 2019, tá? E notificando os casos da COVID. Nos dados gerais, aqui, por exemplo, a gente vai, nesse campo 3, esse campo para a COVID, ao invés de data da notificação, não será data da notificação, a gente vai registrar a data em que foi finalizada a investigação epidemiológica, certo? Os demais campos serão preenchidos da mesma forma. Qual é o município, o estado, a unidade de saúde, o código da unidade de saúde, certo? E na data do acidente. No local que fala data do acidente, não é um acidente, né? Foi a COVID. Então, registrar a data do início dos sintomas, caso a pessoa seja sintomática. Caso seja assintomático, colocar a data do resultado do exame positivado. Então, como essa ficha é de acidente, só retomando, alguns campos a gente vai fazer essas adaptações. Então, quem preenche essa ficha, para onde ela vai, né? Então, após confirmado o caso, o serviço de saúde, a vigilância que confirmou esse caso, preenche essa ficha, e qual é o fluxo? Essa ficha é encaminhada para a vigilância epidemiológica, ou em muitos lugares a ficha é encaminhada para o Sereste, ou o próprio Sereste que fecha o diagnóstico, vai fazer o preenchimento dessa ficha e registrar no sistema, no SINAM. Nessa parte aqui da notificação individual, as informações são as mesmas, não tem nenhuma especificidade, é como se fosse um acidente. É o nome do paciente, a data de nascimento, raça, cor, se é gestante, sexo, idade, a escolaridade, número do cartão SUS e nome da mãe. O que a gente tem que chamar atenção? Em todos os campos, que esses campos têm que ser preenchidos. Muitos desses campos são obrigatórios e depois essa ficha não roda no sistema, tá? Então, ele tem que estar completo, a completitude. Então, a gente precisa, no dia a dia dos serviços, estar chamando atenção para o preenchimento adequado. A gente só vai ter uma informação de qualidade quando o registro for realizado com qualidade também. Então, o preenchimento de todos os campos é necessário. Nesse campo aqui, nesse aspecto, né, dados da residência, também não tem nada para chamar atenção no caso da COVID, preenchimento normal, com endereço, complemento, muito importante o número do telefone desse trabalhador, porque a gente possivelmente pode precisar fazer um novo contato, certo? No campo de antecedentes epidemiológicos, na ocupação, 31, campo 31, chama atenção para esse campo, deve ser preenchido com o nome da ocupação principal do caso, né? Então, qual é a ocupação principal? Aquela ocupação em que ele estava mais exposto à COVID-19. Os demais campos, situação no mercado de trabalho, tempo de trabalho naquela ocupação, local onde ocorreu o acidente, né, na própria empresa, se for um trabalhador formal, né, precisa dos dados da empresa. Então, no campo 32, tá? O campo 32, situação no mercado de trabalho. Se trabalhar em mais de um local ou tiver mais de uma ocupação, deve ser preenchido com o tipo de vínculo no trabalho que tem a maior probabilidade de exposição, certo? O 33, tempo de trabalho na ocupação. Deve registrar o tempo de trabalho na ocupação principal também. E no 34, que é onde ocorreu o acidente, deve-se registrar o código referente ao local onde ocorreu a exposição, né? Então, a exposição foi na empresa, foi dentro de um hospital, então vai registrar o código do local de trabalho.
Os antecedentes epidemiológicos, no caso de uma terceirizada, também tem que preencher todos os dados dessa empresa terceirizada, isso é muito importante, né? Nenhum campo ficar em aberto. Dados do acidente, não é um acidente, que é a Covid-19. Então, nesse aspecto aqui da ficha, nós teremos algumas modificações. Em quais campos? 50 e 51. No campo 50, se fosse um acidente de trabalho, a pergunta é hora do acidente, colocaríamos a hora do acidente. Como a gente está adaptando essa ficha para a Covid-19, nesse campo, a gente vai registrar, no campo 50, a hora do início da jornada, e no 51, o tempo de horas da jornada de trabalho, certo? Então, no 50, que horas que inicia a jornada? 8 horas da manhã, 7 horas. E no 51, o tempo em horas da jornada. Quanto tempo ele trabalha? 8, plantão de 12, 24, enfim, certo? No campo 52 e 53, registrar os dados vinculados ao local de trabalho em que ocorreu a exposição, ou mais provável, no caso de haver mais de um, tá? Então, aqui o 52 e 53, município de ocorrência, e ocorrência do acidente, e o 52, o Estado. 54, no campo 54, o CID. Então, o CID utilizado nesse campo vai ser o Y96, que ele refere-se a circunstâncias relacionadas às condições de trabalho. Utilizar este código para os casos de Covid, com a finalidade de identificação posteriormente no banco do SINAM. Então, quando preenchemos esse campo 54 com o Y96, posteriormente, a gente vai conseguir identificar nas bases de dados que foi relacionado à Covid, certo? Os demais campos não tem nenhuma diferença no preenchimento, mas precisa também ser registrado, né? Houve outros trabalhadores atingidos, esse campo 56 é super importante, é esta pergunta, né? Tem outros trabalhadores, então exige uma investigação, uma visita nesse local de trabalho, quantos trabalhadores, né? Então a gente precisa buscar essa informação. O campo 55 pergunta: tipo de acidente, típico de trajeto ou ignorado? Não é um acidente, a gente está falando de uma doença. No entanto, esse campo tem uma especificidade, a gente vai ter que colocar. Se foi uma contaminação ocorrida no local de trabalho, eu vou colocar como típico, que é 1. Mas pode ter acontecido no trajeto, né? Então, pode ser no trajeto também. Essa contaminação pode ter sido através do transporte que eles utilizam, dentro de um ônibus, por exemplo, que não tenha as medidas, né, adequadas, então pode ter sido ali. Isso vai ser identificado como após a investigação epidemiológica e desse ambiente de trabalho e das condições de trabalho, que a gente consegue fechar isso. Então, nesse campo 55, recomenda-se não colocar o ignorado, ou vai ser típico ou de trajeto, certo? No 56, 57, já mencionei. Quanto aos atendimento médico, né? Então, se ocorreu atendimento médico, a data do atendimento, então são perguntas que a gente pode seguir normalmente como se fosse um acidente, com exceção da 63. Na 63, o documento orienta marcar o item 10, todo o corpo. Qual a parte atingida? Todo o corpo. Evite colocar ignorado. Diagnóstico da lesão. Pronto, esse 64, que é o principal para a gente identificar a COVID no sistema, junto com o outro CID que eu já falei, mas esse é o específico. Então, no campo 64 do diagnóstico, qual vai ser o CID? B34.2, que representa uma infecção por coronavírus em área não especificada. Tá? Então, a gente precisa esse código, que é o código que a gente vai utilizar, e através desse código a gente consegue puxar depois essas informações relacionadas ao COVID. E depois o regime de tratamento, né? Qual o tipo de tratamento que foi aplicado? Então, é importante fazer essa busca junto com o trabalhador, quando possível, e registrar.
O campo 66 é evolução do caso, então precisamos buscar essa evolução do caso, e em caso de óbito, complementar ou encaminhar a retificação das informações na declaração de óbito. Então, muitas vezes a declaração de óbito não vem dizendo que foi relacionada ao trabalho, mas se a gente fecha esse diagnóstico, essa investigação epidemiológica como relacionada ao trabalho, a gente precisa também mobilizar, fazer intervenções para que na declaração essa modificação ocorra também. O campo 68, se foi emitido CAT, tá? Nós discutimos na quarta-feira sobre a emissão da CAT, que se aplica para os trabalhadores, né, que tem o regime CLT, aqueles que têm a carteira assinada. Então, a gente vai orientar a empresa, no caso da empresa se recusando, o serviço de saúde, o próprio trabalhador, o sindicato, o Sereste. Então, esse campo a gente vai registrar se teve abertura da CAT ou não. Então, emitir a CAT, que é o comunicado de acidente de trabalho, em caso de trabalhadores contratados de regime da CLT, quando constatado o adoecimento por Covid relacionado ao trabalho. Pronto. Daqui a pouco a gente abre para dúvidas, né, em relação ao preenchimento dessa ficha. Mas, antes de apresentar esse caso, vou mostrar para vocês. E como que nós podemos ter acesso a essas informações? Então, nós temos na Suvisa, né, a Divache, ela tem no site da Suvisa, uma base de dados que a gente consegue buscar essas informações. Então, hoje, aquilo que foi notificado no SINAM, vejam só, não sei se vocês conseguem observar, aqui, ó, o CID. Então, nós já tínhamos todas essas doenças, né, que são doenças relacionadas ao trabalho, que são notificadas no SINAM, e agora a gente tem o B34.2, que é a Covid relacionada ao trabalho. Então, a gente já consegue buscar essas informações. Como esse movimento dessa notificação, ele é recente, nós estamos no dia a dia do serviço, nos núcleos, no Sereste e a Divache, trabalhando... Fernanda, rapidinho, deixa eu te interromper. Verifique aí se o seu modo saiu, o modo de apresentação, porque a tela de apresentação está ficando no canto. Ah, peraí. Sua tela ainda está visível. Tenta projetar. Fernanda, tenta fechar e abrir de novo. Ok. Apareceu? Sim. Apareceu para vocês? Sim, Fernanda. Sim. Apareceu sim, Fernanda. Só que ela não aparece para mim. Pronto. Deixa eu ver como que eu vou passar aqui. Pronto, estão me ouvindo? Estamos. Pronto. Sim. Então, a gente consegue buscar, né, inicialmente, essas informações no site da Suvisa, em uma página da Divache, que é a diretoria. Como isso é muito recente, aqui no próximo slide mostra, né, os casos confirmados de Covid relacionado ao trabalho. Então, a gente pode pegar esses casos por ano, mês de notificação, local de residência, município, e trouxe aqui como exemplo... Maior, Fernanda. Hã? Tenta colocar no modo de apresentação. Peraí. Eu vou parar aqui e voltar, porque... Só um minutinho. Deixa eu parar e voltar tudo de novo, para ver se... Ah, certo. Está aparecendo, sim. Parece que está tudo certo. Agora tá bom. Pronto. Então, vou voltar.
tá? Aqui é a página inicial, então, que nós temos, né, já tínhamos os outros agravos relacionados ao trabalho, acidente com exposição a material biológico, câncer, enfim. E hoje nós já temos também COVID relacionado ao trabalho, tá? Com o CID-B 34.2. Nessa plataforma, a gente pode buscar informações referentes ao município que notificou, sexo, raça, enfim, todas aquelas variáveis que tem na ficha de acidente, a gente consegue buscar aqui nessa plataforma. Aqui eu trouxe um exemplo do que a gente tem, né, justificando que ainda temos poucas notificações, considerando o estado da Bahia, porque é um movimento muito recente dessa notificação, que a gente vem mobilizando para que ocorra, né, então já temos esses casos notificados no SINAM. E agora a gente vai passar para vocês, para abrir uma discussão, antes de iniciar as investigações nos ambientes de trabalho, um terceiro caso. MSJ, enfermeira, atua em um hospital, reside em um município e trabalha em outro. Desloca-se de... Não é essa apresentação, não. Peraí. Gente, o caso a gente vai passar mais adiante, ele está lá no último slide. Só para mostrar aqui para vocês, então, assim, alguns campos não são preenchidos, né? Então, por exemplo, hora do acidente, outros campos, por exemplo, aqui, partes do corpo atingida, que tem na orientação, tem que colocar todo o corpo, aqui colocou 11. Então, para mostrar que a qualidade, né, do preenchimento dessa ficha é o que vai garantir que a gente tenha informações melhores, mais robustas sobre a relação dos casos de COVID com o trabalho. Eu só vou passar aqui para a Manuela, que nós trocamos o caso, mas na apresentação aqui não trocou, não. Só um minutinho. Você Manu, quer que a gente faz... projete aqui, Nanda? A gente faz no final. Vão? Pode projetar. Então, você tem que sair, não? Pronto. A gente vai passar para o caso. Deixa eu ver aqui. Isso aqui, ó, Suerda, muito importante chamar atenção para o completo preenchimento da ficha. Isso mesmo. Vocês estão conseguindo visualizar? Não, ainda não. 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 Enquanto ela tenta, vou falar mais um pouquinho. Esse manual também orienta a investigação epidemiológica e a notificação dos casos de COVID relacionado ao trabalho com crianças, né? Porque mesmo com a pandemia, as crianças continuaram trabalhando, né? O trabalho informal. Então, a partir dos 10 anos de idade, a gente também tem que fazer investigação epidemiológica das crianças e realizar essa notificação e essa avaliação também. Deixa eu ver. Esperando. Só um pouquinho, Manu. Foi? No canto da tela, coloca no modo apresentação. Apareceu a sua, Fernanda. Pronto. Vamos lá. Espera aí que a minha não apareceu ainda não. Está carregando aqui. Pronto. Agora sim. Então, gente, boa tarde.
dando continuidade ao que a gente veio trabalhando no curso, no minicurso, agora a gente vai falar das inspeções nos ambientes de trabalho no contexto da pandemia, né? O que é que tem de diferente, o que é que a gente pode estar fazendo para tentar minimizar esse agravo à saúde da população trabalhadora. Pode passar. Então, a inserção das ações do setor saúde, da gente como saúde, a gente como SUS, nos ambientes de trabalho, ela se deu de uma Constituição histórica, né, desde a Constituição Federal de 1988, que já havia essa previsão da inserção do setor saúde nos ambientes de trabalho, não somente para ações educativas, mas também para ações de inspeção dos ambientes, né, de fiscalização. Na Bahia, foi regulamentado, né, a saúde do trabalhador, incluindo aí a parte da vigilância dos ambientes de trabalho, desde a portaria estadual, número 2.320, de 25 de julho de 95, e veio sendo reforçada, né, com a instrução normativa do Ministério da Saúde, da portaria 3.120, de julho de 98. Então, desde a Constituição, há a previsão de realizar ações nos ambientes de trabalho, do setor saúde, da saúde está inserida nos ambientes de trabalho, certo? E aí veio, em 2012, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora reforçar ainda mais a necessidade das ações de vigilância, de inspeções em ambientes de trabalho, né, de se ter uma ação voltada para a prevenção do que é que está acontecendo, dos agravos que acontecem ali nos ambientes de trabalho. Pode passar, Fernanda. Então, qual é o objetivo da inspeção, né? Para que eu vou até o ambiente de trabalho fazer uma inspeção nesse contexto de Covid também? Então, para isso, a gente está indo no ambiente de trabalho, conhecer esse ambiente de trabalho, saber como é que aquelas pessoas estão trabalhando ali, conhecer o processo de trabalho, de que forma é que o trabalho é desenvolvido, para também subsidiar essa investigação epidemiológica. Então, se a gente conhece o ambiente de trabalho, conhece o processo, quais os riscos existentes ali, a gente consegue articular as informações oferecidas pelo trabalhador com o que a gente consegue visualizar no ambiente de trabalho, fechar esse nexo, trazendo para a investigação epidemiológica do Covid e propor intervenções e medidas que possam minimizar, né, a propagação dessa doença e evitar a contaminação de mais trabalhadores. Pode passar. Aí eu trago uma questão. Será que tem diferença entre ambiente de trabalho e processo de trabalho? Nessa foto aí a gente está observando, no contexto da pandemia, uma foto de uma UTI, certo? De um ambiente hospitalar, de um serviço de saúde, que a gente está com várias categorias profissionais aí enfileiradas para atuarem nesse local de trabalho, aí, nesse ambiente de trabalho. Então, o ambiente de trabalho aí representado nessa foto é um ambiente de trabalho único, né? É a UTI daquele hospital ali. Mas o processo de trabalho, cada profissional vai desenvolver de uma determinada forma. Então, o enfermeiro vai até o paciente realizar alguns procedimentos. O médico vai até o paciente realizar outro procedimento. O fisioterapeuta vai e outro procedimento. Então, assim, o processo de trabalho do médico, do enfermeiro e do fisioterapeuta, nesse exemplo, são processos diferenciados dentro de um mesmo ambiente de trabalho. Então, a gente precisa estar compreendendo aquele ambiente, quais são os riscos, quais são as possibilidades de contaminação existente ali, e como cada trabalhador, cada processo desse está interagindo, né, está sendo colocado naquele ambiente de trabalho. Então, a gente precisa compreender tanto o ambiente, quais os riscos que estão ali, quanto o processo de trabalho daquela categoria profissional que a gente está ali avaliando. Pode passar. E aí, eu trago algumas questões para a gente pensar antes da inspeção, né? Como a gente coloca, uma pré-inspeção. O que é que eu preciso estar organizando antes de chegar ao local de trabalho, de realizar a inspeção? Então, eu preciso identificar de onde é que vem essa demanda. Por que a gente vai até o local de trabalho? É para suprir a necessidade de contextualizar a investigação epidemiológica, em decorrência de uma denúncia, é uma demanda do serviço, né? Quem vai até esse ambiente de trabalho? Qual é a composição dessa equipe? É a vigilância em saúde do trabalhador, é a vigilância epidemiológica, é a vigilância sanitária,
É um trabalho integrado, né? Cada um com uma visão para poder melhor explorar aquele ambiente de trabalho e potencializar a identificação desses riscos, certo? Então, eu preciso estar organizado um roteiro de inspeção. O que é que eu vou procurar dentro daquele ambiente de trabalho? O que é que eu preciso estar investigando a partir da minha demanda e a partir dos conhecimentos prévios que a gente está analisando daquela situação? Eu preciso ter um roteiro organizado. E eu preciso também organizar os materiais que a gente vai ter que levar para essa inspeção, principalmente agora nesse contexto da pandemia, né? Eu vou para qual ambiente de trabalho? Quais são os riscos existentes ali? Tem risco de contaminação também para aquelas pessoas que estão indo fazer a inspeção. Então, a gente precisa ter os equipamentos de proteção adequada para poder também não estar sendo exposto àquela situação lá que a gente está indo investigar. Pode passar. Aí eu trago algumas contextualizações nesse momento da pandemia, né? Então, o que é que a gente está vivenciando nesse momento? A gente está observando um aumento das demandas para inspeções em ambientes de trabalho, principalmente por demandas internas do serviço. O que é que seria isso? Acontece uma investigação, chega uma notificação de acidente de trabalho nesse contexto da pandemia, aí como a Fernanda está colocando, né? Então, o setor de saúde do trabalhador informa que está acontecendo contaminações dentro de um determinado ambiente, e a partir daí a gente precisa estar investigando, certo? Pode ocorrer também por meio de denúncias, como a gente já colocou na aula passada. Pode ser uma denúncia através de um sindicato, pode ser uma denúncia anônima pela vigilância sanitária, por exemplo, pode ser uma demanda do Ministério Público do Trabalho, que nesse momento da pandemia tem se tornado um grande aliado também nas ações de saúde do trabalhador. Eu preciso ter a disponibilidade dos EPIs adequados e esse roteiro diferenciado nesse contexto da pandemia. Aí a gente observa, vamos colocar assim, a evolução de como foi que a gente foi se organizando nos atendimentos a essas demandas, né? Então, nessa primeira foto, foi uma inspeção realizada no mês ainda de março, final de fevereiro, início de março. Então, nesse momento, o equipamento de proteção individual que era indicado até então, nesse contexto da pandemia, na propagação do vírus que estava acontecendo no país, a gente estava utilizando apenas a máscara, certo? Como um equipamento adicional para a prevenção do Covid. Na segunda, a gente já foi um pouco mais equipado, né? Na segunda foto foi no mês de abril, mais ou menos. Então, a gente já estava indo ali com uma touca, com um óculos, com uma máscara, né? E agora, ultimamente, no mês de junho, julho, a gente já estava incluindo também, dentro dos equipamentos de proteção, aquele protetor facial, né, de acrílico, para evitar a possibilidade de contaminação. Então, todas as orientações, documentos existentes trazem que para a gente ir até um ambiente de trabalho, a gente também precisa estar munido dos equipamentos de proteção adequados. Pode passar. Para a gente realizar a inspeção, também é necessário que a gente avalie o ramo de atividade econômica que a gente está indo inspecionar. Então, é uma indústria que eu vou inspecionar? Quais os riscos que potencialmente existem naquela indústria, além da Covid? Então, tudo isso a gente tem que estar pensando e tem que estar identificando nesse momento pré-inspeção. Por exemplo, eu vou até um serviço agrícola, como a gente está observando aí. Pode ser até que não seja uma empresa, mas a gente pode ir até esse ambiente de trabalhadores autônomos, certo? Cooperativas agrícolas, por exemplo, e também tem riscos existentes naquele manuseio, agrotóxicos, por exemplo. Então, a gente tem que estar identificando qual é o ramo de atividade para poder se preparar, né? Identificar quais são as potencialidades que existem ali, quais os prováveis riscos existentes, e já ir com um olhar mais preparado para o que a gente vai encontrar além do Covid, tá? Pode passar. E para isso também, a gente precisa estar em alinhamento com os documentos técnicos, que são os documentos que norteiam o que a gente vai inspecionar naquelas empresas, naqueles locais de trabalho. Então, eu trouxe aqui elencado alguns documentos que a gente tem utilizado agora no momento da pandemia,
certo? Então, esses são alguns documentos norteadores a nível de Ministério Público do Trabalho, por exemplo, como a gente tem aí, esse primeiro documento que fala, que é uma nota técnica para os trabalhadores e trabalhadoras, domésticos, cuidadores, então, já mais direcionada a esse público. A segunda é uma recomendação que fala de medidas de contenção para a pandemia do Covid-19, que é geral. Essa aí abaixo é uma nota técnica da Anvisa, que fala da desinfecção de locais públicos. Então, vocês podem estar atendendo alguma demanda desse tipo, né? Qual a orientação, quais os equipamentos de proteção individuais necessários para realizar a desinfecção. Então, tudo isso tem normas que são utilizadas para basear nossas ações. Pode passar. Esse outro, a gente traz aí algumas publicações do Ministério da Saúde, como a recomendação para adequação das ações dos agentes comunitários de saúde, que existem em todo o país, então que a gente precisa estar também trabalhando junto a eles. A segunda aí é uma recomendação de proteção aos trabalhadores, certo, de maneira geral. A outra, no serviço de saúde, a outra é o Guia de Vigilância Epidemiológica, que também traz informações necessárias para a gente entender o contexto da pandemia. A de baixo aí é a orientação com relação aos frigoríficos. Então, se a gente vai até um frigorífico, a gente precisa estar compreendendo o que é que está contextualizado nesse documento. E o outro é uma publicação da Fundacentro, que fala da prevenção de Covid com relação à proteção respiratória. Pode passar. Aí são mais documentos orientadores, também relacionados a frigorífico, o outro relacionado à recomendação a trabalhadores de saúde, a outra é uma nota informativa que fala dos agentes de combate a endemias, também, que é uma categoria profissional que existe em todo o país, também tem já delimitado algumas especificidades. Pode passar, Fernanda. Essas são publicações a nível de estado, a nível estadual. Então, ela tem algumas notas técnicas emitidas pelo COI, COI Saúde. Aí a gente traz algumas também com relação às orientações de empregadores, a orientações de trabalhadores da saúde da própria CESAB, a recomendação quanto à máscara, a utilização da máscara N95, recomendações para os consultórios odontológicos. Então, se a gente vai fazer uma inspeção em consultório odontológico, a gente precisa estar entendendo qual é a orientação que existe nesse momento para o consultório odontológico. Pode passar. As orientações para instituições de longa permanência, então, são aquelas instituições de permanência de idosos. Então, se tiver uma inspeção lá, o que é que eu preciso estar ciente que está acontecendo, né? Quais as orientações que existem ali. Então, são várias orientações. Orientações para atendimento de pacientes com HIV, as recomendações também para a utilização das máscaras caseiras, né, as máscaras artesanais. Então, tem diferença, quem pode utilizar a máscara artesanal, quem não pode. Serviço de saúde, eu posso utilizar que tipo de máscara? A máscara cirúrgica, a N95. Então, essas recomendações gerais também têm documentos norteadores a nível estadual. Pode passar, Fernanda. E todos esses documentos estaduais, eles estão disponíveis no site da CESAB também, da Suvisa. Tem lá um link que é só de notas técnicas, vocês acessam de livre acesso e tem todas as notas que foram publicadas pelo COI Bahia. Tem também a nota técnica que fala sobre os critérios de coleta de exame, de retirada de isolamento, de quanto tempo tem que estar afastado do trabalho, as orientações gerais para os gestores e trabalhadores. Essa é uma nota importante, certo? Essa é a nota número 53, do COI Bahia, que ela traz detalhadamente as ações que a gente tem que estar ciente e orientando também as situações de trabalho aos empregadores. Pode passar. E alguns outros documentos também que são importantes e norteadores nesse momento. A gente tem a nota técnica da Frente Ampla, né, que ela traz orientações de maneira geral
situação de saúde dos trabalhadores com relação ao contexto da pandemia. A gente tem os roteiros de inspeção da DIVAST, o roteiro de notificação também da DIVAST, da diretoria, e esse documento que Fernanda abordou no início, que são as orientações quanto à notificação de casos de Covid relacionado ao trabalho. Pode passar. Trouxe aqui 2 cards para a gente também estar lembrando a todo momento, né, que todos nós somos trabalhadores, que os trabalhadores têm direito, né, a saber dos riscos que eles estão submetidos lá nos ambientes de trabalho e as medidas de prevenção que podem ser empregadas, adotadas pelo empregador para que isso não venha acontecer, né, para se minimizar os riscos. E que o trabalhador na pandemia, que cuida das pessoas, também precisa ter equipamento de proteção adequado e o ambiente de trabalho também adequado. Pode passar. E aí, eu trago outra situação. Eu chego na empresa ou no local de trabalho, quem vai prestar essas informações para a gente nesse momento de inspeção, tá? Então, quem presta esse tipo de informação é o preposto da empresa, a empresa designa alguém para estar acompanhando a gente no momento de inspeção, e eles vão estar trazendo informações que a gente vai solicitar ali naquele momento. A gente pode estar entrevistando também os trabalhadores, e as entidades sindicais também trazem informações necessárias para a gente estar discutindo e estar interagindo ali no momento da inspeção, compreendendo o funcionamento ou a situação de trabalho. Pode passar. E o que é que a gente vai observar, o que é que a gente vai avaliar durante a inspeção, naquele momento de inspeção? Pode passar, Fê. Então, a gente precisa compreender como é que ocorre o funcionamento daquela empresa. É uma empresa que leva e traz os trabalhadores, ela oferece um meio de transporte para esses trabalhadores. Qual é o meio de transporte que vai estar conduzindo os trabalhadores até aquele local de trabalho? Então, esse meio de transporte também pode ser o local de uma provável infecção para o Covid, né, pelo Covid. Então, a gente tem pessoas que vão e voltam naquele mesmo local, de transporte. A empresa aumentou a frota de transporte para poder diminuir as pessoas, evitar aglomeração dentro daquele transporte. Quais as estratégias que a empresa adotou para poder minimizar, né, o potencial de contaminação do meio de transporte? Então, isso a gente também tem que estar observando. É uma empresa que está oferecendo aos trabalhadores que seja realizado um trabalho remoto, né? São aquelas pessoas que deixam de estar presencial na empresa e estão desenvolvendo as atividades de trabalho nos locais, em suas residências. É uma empresa que faz uso de refeitório, então, tem o refeitório para 50 pessoas, mas no momento da pandemia eu não posso colocar 50 pessoas no mesmo ambiente ali no refeitório. Então, quais as medidas que a empresa está adotando para diminuir a concentração de pessoas no refeitório? Ela escalonou o horário de almoço, por exemplo, ela diminuiu a quantidade de cadeiras, ela abriu um segundo espaço para colocar, dividido o número de pessoas. Então, quais as estratégias foram criadas naquele refeitório, certo? É uma empresa que oferece alojamento, então, a gente precisa também estar ciente se aquela empresa oferece alojamento, que tipo de alojamento. O alojamento tem muitas pessoas juntas, as pessoas doentes estão ficando no mesmo alojamento, então são situações que a gente também tem que investigar. E quais os tipos de proteção que a empresa está oferecendo para aqueles trabalhadores? É a proteção adequada? É em quantidade adequada? É de qualidade? Então, tudo isso a gente precisa compreender para poder estar avaliando. Pode passar. Aí eu trago uma situação. Existe, segundo Guerrin, o trabalho que é o trabalho prescrito e que é diferente daquele trabalho que é o chamado de trabalho real, certo? Então, o que é que seria isso? A gente fala que é a tarefa e a atividade, né? Então, a tarefa seria aquela situação de trabalho que a gente tem condições determinadas. É o que é esperado que o trabalhador faça, né? Que é orientado que aquele trabalhador realize, né? É o que está prescrito, é o que está dito que o trabalhador vai realizar. E a atividade real, muitas vezes, pode ser, o trabalho real ou atividade pode ser diferente do que é aquilo prescrito, certo? São as condições reais de trabalho.
Então, para ele desenvolver aquilo que foi prescrito, ele desenvolve daquela forma que está dita, ou ele utiliza de outros recursos para poder chegar àquele objetivo final, que era a atividade que foi prescrita, certo? E é o trabalho prescrito. Então, a gente tem diferenças, na maioria das vezes, o jeito de realizar é diferente entre os trabalhadores, né? Então, a gente tem a tarefa e a atividade, é o trabalho real e o trabalho prescrito. A gente precisa estar compreendendo qual é o trabalho prescrito e como é que ele é desenvolvido, que seria o trabalho real. Que muitas vezes a gente tem essa diferenciação do modo de execução daquela atividade prevista, tá? Pode passar. E aí, a gente chegando na empresa, a gente vai ver quais são as medidas que estão sendo adotadas pela empresa para prevenir a COVID, a doença, né? Quais são os riscos ocupacionais? Qual a possível ou provável fonte de infecção? E qual é o modo de transmissão que está ocorrendo ali naquela empresa? Existem grupos de risco que estão nos ambientes de trabalho? Existem fatores e condições que podem implicar em maior risco de transmissão entre os trabalhadores? Então, tudo isso a gente tem que observar. Pode passar. Quando a gente fala de medidas adotadas pelas empresas com relação à prevenção, a gente pensa logo, será que essa empresa tem um plano de enfrentamento com a COVID? Será que ela está preparada para enfrentar essa situação? O que a empresa pensa, de que forma a empresa pensa em combater a contaminação pelo COVID, certo? E quais são essas medidas que estão sendo adotadas? Aí eu trago também um modelo para vocês de uma inspeção que a gente realizou e logo no momento de chegada, a empresa faz uma avaliação das pessoas que adentram aquele ambiente de trabalho, certo? Então, eles avaliam tanto os trabalhadores quanto os visitantes. Então, aí tem um roteirozinho, que é um roteirinho simples, perguntou se tinha viagem nos últimos dias, se tinha tido sintomas, afere a temperatura, certo? E a gente assina que está sendo avaliado ali de uma maneira simples, mas eles fazem uma triagem nesse momento de adentrar a empresa. E junto a isso, a gente já recebeu também uma máscara específica para ser utilizada lá naquele ambiente de trabalho. Então, essa foi uma empresa que a gente foi, que tinha já essa organização, né, esse plano de enfrentamento traçado e já se preparava para evitar a propagação da COVID no seu ambiente de trabalho. Pode passar. Quando a gente fala de risco ocupacional, né, de exposição ocupacional, a gente pensa em grupos de risco. Então, se a gente vai a uma empresa fazer uma inspeção, eu não posso chegar lá com o foco fechado, eu vim só olhar o que é que tem de COVID, que é o risco biológico. Não, a gente vai à empresa observar todos os riscos, todos os grupos de risco prováveis existentes ali naquela empresa, e dentre eles o biológico, com um foco maior no COVID. Então, eu trago essa imagem para a gente ficar atento que não é só o COVID, existem outros riscos, como já aconteceu. A gente foi numa empresa esperando avaliar o risco da COVID, né, a propagação da doença ali, e quando chega lá, a parte da COVID estava estruturada, mas as outras coisas precisavam de ajustes. Então, a gente precisa ir com um olhar amplo, não focado apenas na parte do risco biológico, ok? Pode continuar. Quando a gente fala de trabalhadores de saúde, a gente compreende, como Kézia falou no primeiro dia daquela pirâmide, que eles são um grupo de trabalhadores que estão muito vulneráveis, muito expostos a situações de contaminação. Então, eles estão permanentemente expostos aos fatores de risco presentes no ambiente de trabalho, né, devido ao seu processo de trabalho, seu contato com a fonte de infecção. Eles estão cuidando das pessoas que, sabidamente ou não, depende do local de trabalho, estão com COVID, né? Então, são pessoas infectadas e que a gente vai estar manuseando, transportando, estando exposto a esse material biológico. Pode passar. Então, essa é uma classe de trabalhadores que a gente precisa ter uma atenção maior. Quando a gente vai até um ambiente de trabalho, pensando também aí
né, nos trabalhadores de saúde, a gente tem alguns questionamentos para a gente fazer ali naquele momento, né? Então, aquele ambiente, aquela empresa está priorizando a circulação de ar. Se a gente está renovando o ar, né, a gente diminui a concentração ali dos agentes patogênicos, né? Será que essa empresa está mantendo um distanciamento de 2 metros entre esses trabalhadores? Tá? Então, o que está acontecendo ali? Está tendo aglomeração, os trabalhadores estão muito juntinhos, mas o recomendado é 2 metros de distância. Então, tudo isso a gente vai se questionando em todo momento, em todo ambiente de trabalho que a gente está inspecionando. Essa empresa ou esse local de trabalho disponibiliza álcool gel a 70% para a higiene das mãos e de utensílios de manipulação. Se essa empresa não disponibiliza, mas ela disponibiliza água com pia, sabão, papel toalha, né, para a higienização das mãos, será que está sendo a contento? A gente sabe que tem procedimentos, empresas que a gente não pode estar utilizando, por exemplo, o álcool gel próximo a uma fonte de calor, por exemplo, uma solda. Então, qual é a estratégia que a gente vai estar utilizando ali naquele local, né? Pode ter disponibilizado água e sabão, papel toalha. Então, a gente precisa estar ponderando o que é que está acontecendo em cada ambiente de trabalho. Não é uma receita de bolo, tá? Essa empresa orienta quanto à utilização de equipamentos de proteção individual. Será que essa empresa já falou alguma vez sobre Covid, medidas de prevenção para esses trabalhadores? Será que essa empresa está disponibilizando em quantidade adequada os EPIs e os EPIs necessários? Então, assim, a gente já teve situação de denúncia de que serviços de saúde estavam usando máscara artesanal. Então, não é recomendado que serviço de saúde utilize máscara artesanal, né? É máscara cirúrgica. Então, a gente tem todas essas demandas. Ah, mas eu ofereço, mas não oferece o adequado, tá? Será que essa empresa, esse local de trabalho, intensificou a higienização dos ambientes e dos objetos que a gente compartilha? Então, tudo isso a gente tem que estar pensando naquele momento que a gente vai fazer a inspeção. Pode passar. Com relação aos EPIs, será que esse EPI está selecionado com o grau de risco, vamos colocar assim? Será que qualquer trabalhador precisa necessariamente usar aquela máscara N95? Então, a gente tem que estar avaliando, né, qual é o serviço que ele está desenvolvendo e qual é o EPI necessário. Nanda, eu acho que o seu microfone está aberto. Não, pode passar. Você voltou. Aí. Esse EPI é consistente e adequado para que está sendo proposto aquela utilização? Ele está sendo higienizado, ele está sendo armazenado da maneira correta? Ele está sendo substituído regularmente? Então, tudo isso a gente tem que estar observando, tá? Pode passar. Quando a gente fala de deslocamento e de transporte, a gente traz aí 2 imagens. A imagem da esquerda, vocês estão observando aí um ônibus cheio. Isso, teoricamente, era antes da pandemia, né? Todos sentados, mas pessoas de ombro a ombro. Quando a gente vê o outro ônibus, já é um ônibus de uma inspeção que a gente realizou, que a gente observa aí que a empresa já tinha colocado, afastado os trabalhadores, tinha aumentado o número da frota, né, e tinha dividido a quantidade de trabalhadores. Saiu, Fernanda. E aí a gente observa que essa segunda imagem, a gente já vê o distanciamento entre essas pessoas no meio de transporte, tá? Sem esquecer que esse meio de transporte também precisa ser higienizado, que a gente precisa também estar orientando os trabalhadores à higienização das mãos quando adentram o transporte, né? E que no momento que eles saiam também, que esse ônibus todo seja higienizado. Pode passar. Essas também já foram algumas medidas que a gente tem observado nos ambientes de trabalho, né? A primeira imagem a gente vê, logo no início da pandemia, o relógio de ponto e o álcool gel do lado. Então, a pessoa higienizava as mãos para
bateu o ponto, depois higienizava novamente. Essa segunda imagem já é o registro de ponto, todo lacrado, para a pessoa não colocar a digital. Isso aí já foi no mês de junho, então a pessoa já não colocava a digital, certo? Já fazia o registro de ponto através do cartão. E a gente observa aí acima também um folheto explicando o porquê daquela medida que estava sendo adotada, tá? Então, orientações relacionadas à Covid, que não se deveria estar compartilhando objetos e, dentre eles, não estaria registrando ponto de maneira digital. A outra imagem também já é de um processo de desinfecção, tá? Em ambiente de trabalho, que se teve caso positivo, já realizou a desinfecção de todo o ambiente, com os equipamentos de proteção adequados, realizando essa desinfecção. E a outra imagem é a fila do registro de ponto, com as marcações lá no chão, né, para o distanciamento entre as pessoas. Pode passar. A outra questão que a gente precisa estar observando são essas condições de trabalho, né? Muitas vezes a gente só se preocupa com as instalações físicas, mas a gente precisa compreender também que ali é um trabalhador, que é um ser humano e que tem aspectos psicossociais que estão envolvidos ali, né? Então, a gente tem toda uma demanda psicossocial de um contexto diferente, de situações de trabalho que estão passando por processos de diferenciação devido à pandemia. Tá? Muitas vezes, colegas de trabalho doentes, hospitalizados, e que isso também traz repercussões na vida daquele trabalhador. A gente precisa estar atento, sim, aos equipamentos de proteção, mas não apenas de proteção individual, mas também medidas de proteção coletiva, tá? E a questão do distanciamento, que aí a gente traz também um destaque que no início da pandemia a gente tinha orientações de ser o distanciamento de 1 metro, depois foi 1,5 metro, e atualmente a gente tem trabalhado com distanciamento de 2 metros. Pode passar. Trago outras questões. Será que tinha dificuldade, pensando na parte psicológica desse trabalhador, será que antes ele tinha alguma dificuldade, agora ele tem alguma dificuldade que antes ele não tinha? Será que agora ele precisa fazer tarefas sozinhos que antes ele realizava com a ajuda de colegas? Pensando nisso, na sobrecarga de trabalho para esse trabalhador, certo? Precisa fazer o trabalho sem o equipamento que está indicado como o ideal? Precisa usar equipamentos e recursos novos ou diferentes do que ele estava habitualmente ele utilizava? É forçado a fazer algo que ele deveria ter adiado, né? Precisa prolongar a jornada de trabalho ou acelerar de modo que não se acumule aquela atividade? Sem receber alguma ordem, é preciso que ele faça aquela atividade, mesmo sem ter um respaldo, por exemplo, de um chefe, certo? Então, isso mostra para a gente que muitas vezes está acontecendo sobrecarga de trabalho, aumento de responsabilidade para aquele trabalhador, que isso também pode gerar alterações psíquicas e psicossociais naquele trabalhador, que a gente também tem que estar atento. Pode passar. Será que essa empresa, por exemplo, monitora e avalia os trabalhadores em relação aos sintomas da Covid? Né? Então, a gente pensa, será que esse trabalhador que tem um sintoma respiratório, ele está sendo afastado realmente, ou ele está sendo coletado lá, suspeita, né, de Covid, coleta e ele continua trabalhando? A gente sabe que não é para acontecer esse tipo de coisa, certo? Se coletou, ele entra como suspeito, ele precisa estar afastado. Então, todas essas situações a gente precisa estar avaliando junto com a empresa como é que está acontecendo ali. Será que está tendo sobrecarga física e psíquica em decorrência da diminuição da quantidade de trabalhadores naquele local? Será que essa empresa está oferecendo escuta e apoio psicológico a esse trabalhador? Será que está tendo flexibilização da jornada de trabalho? Será que está tendo home office? Então, todas essas questões a gente precisa estar avaliando, tá ok? Pode passar. Aí eu trago imagens de grupos de risco,
né? A gente sabe que idosos, pessoas com comorbidades, gestantes, estariam classificados aí de acordo com as orientações técnicas dentro do grupo de risco. Essas pessoas precisam realmente estar no ambiente de trabalho? Essas pessoas precisam desenvolver seu trabalho presencial ou elas podem estar desenvolvendo de forma remota, certo? Esse é o grupo prioritário para estar desenvolvendo suas atividades de forma remota, no home office. Pode passar. Manuela. Oi. Só um minutinho. Que eu já retomo aqui. Então, eu vou lendo aqui as mensagens no chat, que eu estou vendo que estão chegando mensagens aqui, certo? Então, você veja aí. Estão me pedindo para fechar o áudio, é por isso que eu tenho que fechar tudo. Ok. Então, vamos dando continuidade, depois a gente retoma as mensagens do chat, tá? Quando a gente chega na empresa também, a gente precisa identificar se está acontecendo registros de adoecimentos, afastamentos e encaminhamentos desses trabalhadores, né? Então, a gente se direciona ao serviço médico daquela empresa, caso não tenha, a gente solicita ao setor pessoal o registro desses adoecimentos e afastamentos. Isso esclarece para a gente como é que está a questão da COVID dentro daquele ambiente de trabalho. Pode passar aí, Fernanda. Aí eu trago um modelo de uma planilha para ser preenchida, né, e avaliada pela empresa e também pela questão da saúde do trabalhador, pelas órgãos da RENAST, vamos colocar assim, órgãos não, vamos dizer a rede, a RENAST, precisa estar acompanhando também. A gente aqui tem conseguido estabelecer, quando a gente faz essas inspeções, que as empresas encaminhem para a gente relatórios, no mínimo de maneira semanal, para que a gente esteja acompanhando esses casos e está também direcionando os casos aos municípios de origem, tá? Como a gente aqui, nível regional, a gente tem trabalhado dessa forma. Então, a empresa informa para a gente o nome desse trabalhador, qual é o setor que ele está trabalhando, qual foi a data do afastamento ou a data do início dos sintomas, né? A previsão de retorno desse trabalhador à atividade, qual é o motivo que ele está afastado, se ele tem sintomas, se ele já realizou esse teste e se deu positivo, como a gente está observando aí em amarelo, testou positivo, se ele é contactante domiciliar de algum caso ativo, então pode estar afastado por essa situação também. Então, a gente está tendo esse retorno das empresas que a gente tem trabalhado, né, e está tendo um bom acompanhamento dos casos dentro dessas empresas, certo? Então, qual é o endereço dele, se é do município, para qual município eu estaria encaminhando essa informação, um telefone de contato, e aí a observação, se esse paciente já foi coletado o exame, se ele está aguardando o resultado, se ele tem um agendamento de teste rápido, se ele só está em observação. Então, qual é a situação atual desse trabalhador? Pode passar, Fernanda. Quando a gente fala que o trabalhador ficou afastado, em algum momento ele precisa retornar ao trabalho, né? Então, quais são os critérios para esse trabalhador estar retornando ao trabalho? Né? Então, a gente tem o que a gente chama de critérios de alta médica e que ele precisa ter passado por uma avaliação médica para estar apto a retornar ao trabalho. Se esse paciente, se esse trabalhador era um trabalhador que teve sintomas, ele precisa ter cumprido esses 14 dias de afastamento a partir do dia do início dos sintomas e estar pelo menos 72 horas, que são 3 dias, sem febre e com melhora dos sintomas, tá? E se esse paciente não teve sintoma e ele fez um teste rápido ou fez o PCR positivo, ele também precisa estar afastado. Se foi o PCR, que é o exame do SUAB, ele precisa cumprir 14 dias a partir da data da realização desse teste.
E se foi o teste rápido, ele precisa cumprir apenas 7 dias após a realização desse teste, caso o trabalhador não tenha sintoma algum, certo? Essas são as orientações que estão atualmente em vigor através da nota técnica COI Saúde número 67 e a número 68 da CESAP, tá? Então, esses são os critérios de alta. Estar pelo menos 3 dias sem sintomas, certo? De acordo com essas notas técnicas, não é necessário a realização de um teste rápido ou sorologia para que esse trabalhador retorne. Basta que eles tenham cumprido esse período de isolamento e esteja sem sintomas. Pode passar, Fernanda. Então, a gente foi à empresa, identificou todos esses fatores, e identifica alguma questão que a gente precisa estar orientando que essa empresa modifique ali de maneira mais rápida, ou a gente pode estar solicitando também que a empresa nos encaminhe algum documento que tenha ficado pendente. A gente trabalha com o que é chamado de notificação. Então, eu posso fazer essa notificação ali naquele momento, certo? Inicial mesmo, a gente já pode fazer uma notificação, solicitando alguns exames, ou solicitando alguns exames dos trabalhadores, pode ser também, pode estar solicitando algumas informações, alguns documentos referentes à empresa e a trabalhadores. E posso também já solicitar algum ajuste, caso seja uma situação mais urgente de ser resolvida. Pode passar. E, posteriormente, a gente vai estar fazendo essas recomendações. O que seriam as recomendações? É a gente falar, né, a gente está devolvendo àquela empresa. Saber disso, porque Tem microfone aberto também, gente, ó. E outra coisa, a gente vai precisar levantar as ações. Gente, das outras tem microfone aberto, viu? Colocar de vacina mesmo, né? Dando continuidade, a gente tá falando das recomendações, né? Então, a gente precisa recomendar à empresa o que é que ela precisa fazer para melhorar aquilo ali. Então, a recomendação a gente organiza da seguinte forma: a gente traz os dados iniciais da empresa, faz uma introdução, fala a metodologia que a gente fez, essa avaliação, fala da população trabalhadora, mostra o que foi que a gente constatou ali e quais os encaminhamentos necessários e as recomendações. Pode passar, Fernanda. Dentre as recomendações, a gente não tem uma receitinha de bolo. Por isso essa imagem dessa senhorinha aí com os ingredientes, né? Não é uma receita de bolo. Cada caso é um caso. Cada empresa tem sua especificidade, certo? Então, o que eu acho em uma empresa provavelmente é diferente do que eu vou achar na outra. A empresa pode ser do mesmo ramo, do mesmo grupo, mas tem especificidades. Pode passar. Então, de maneira geral, a gente traz aqui algumas recomendações no contexto da pandemia. Recomendações mais gerais que podem ser adaptadas a cada realidade, certo? Então, a primeira recomendação seria incentivar que esses trabalhadores tenham uma maior adesão às campanhas de vacinação vigente, né? Até para diminuir a probabilidade deles desenvolverem outras patologias que possam ser confundidas também com Covid. A gente traz outra recomendação de orientar sobre a necessidade do distanciamento social e da etiqueta social ao tossir e ao espirrar. A gente traz que sempre que possível, recomenda-se a colocação de lavatórios, que é a que a gente falou, a pia com água e sabão, né, para a higienização das mãos, e também o álcool gel. Hoje em dia a gente já tem aqueles totens que é só acionar com o pedal, né, você pisa e o álcool gel cai na mão, que é a melhor forma, porque a gente evita o contato com o dispenser do álcool gel. Se essa empresa também não estiver fornecendo, ou estiver fornecendo de maneira inadequada, a gente também orienta o fornecimento dos equipamentos de proteção individual de acordo com as especificidades daquela atividade. A gente orienta que sinalize a demarcação de pisos com faixas e fitas para manter esse distanciamento social e evitar a aglomeração. A gente orienta também que mantenha o distanciamento das mesas e cadeiras de, no mínimo, 2 metros de distância de uma para outra. Mantenha o distanciamento
entre os trabalhadores, que eles utilizam aquelas baias, né, como estação de trabalho. A gente vai determinar também, orienta que seja determinada a utilização da copa e dos refeitórios de horário programado para evitar aglomerações naquele ambiente. A gente orienta que, caso seja necessário, instale barreiras físicas, né, aqueles vidros ou acrílicos, para poder separar os postos de trabalho, em caso que tenha contato direto com o público, ou caso não seja possível, use o protetor facial. A gente também recomenda que seja fixado em vários locais da empresa a necessidade da utilização das máscaras, da higienização das mãos, né, da etiqueta respiratória. Então, a todo momento, a gente está lembrando a esse trabalhador que as medidas precisam estar sendo adotadas. Pode passar. A gente também orienta que aumente a taxa de ventilação, que pode ser uma ventilação natural ou artificial, certo? De modo a renovação daquele ar. A gente orienta que seja instalado sistemas de ventilação de pressão negativa em algumas situações, como, por exemplo, em procedimentos que gerem aerosóis, em leitos de pacientes, com casos confirmados, por exemplo. E a gente orienta também garantir que o sistema de climatização de ar não esteja reutilizando o ar, né, que sempre esteja renovando aquele ar daquele ambiente de trabalho. Sempre focalizar, né, sempre reforçar a necessidade das campanhas educativas e de sensibilização dos empregadores e trabalhadores através de cartazes, capacitações, treinamento. Essas capacitações não precisam ser presenciais, elas podem ser à distância, e que, caso sejam presenciais também, a gente mantenha o afastamento, né, de no mínimo 2 metros. Então, todos os cuidados precisam estar sendo empregados. A gente precisa, discutir essas medidas junto com os trabalhadores também, junto com os empregadores e junto com os trabalhadores. Não adianta a gente querer propor muita coisa que seja inviável naquele ambiente de trabalho. A gente precisa propor medidas adequadas e que sejam viáveis àquela situação de trabalho. Pode passar. Gente, aí a gente trouxe o caso 3. Você quer começar, Fernanda? Quer abrir para a pergunta primeiro? Como é que a gente faz? Pronto, vamos discutir o caso e depois a gente já abre para todas as perguntas, certo? Esse caso é o mesmo que eu queria passar anteriormente, né? Que a gente ia perguntar sobre a notificação, a investigação epidemiológica, mas agora a gente já pergunta sobre todo o processo da vigilância. O que poderíamos fazer, qual o tipo de levantamento. Então, eu vou projetar outra vez e Manuela vai conduzindo aí com vocês. Está aparecendo não, Nanda? E agora? Já está aparecendo. Pronto, apareceu. Então, o caso. MSJ, enfermeira, atua em um hospital privado no município XX e reside no município YY. Desloca-se de carona com uma colega de trabalho. No dia 3 de julho, foi de carona com a colega, a qual, no mesmo dia, apresentou febre, cefaleia e mialgia, realizando o teste para o COVID, RT-PCR, no dia 7 de julho, apresentando resultado positivo, sendo afastado. No dia 9 de julho, a trabalhadora MSJ começa a apresentar os mesmos sintomas. Procurou o médico que suspeitou de arbovirose. No entanto, no dia 15 de julho, cursou com perda do paladar e desconforto respiratório, sendo realizada a coleta para a COVID RT-PCR com resultado positivo. Aí a gente traz, nesse caso,
primeiro, esse caso seria um caso relacionado ao trabalho, esse caso seria um caso para notificação. Esse caso, será que nós poderíamos considerar relacionado ao trabalho típico ou de trajeto? E quais seriam os aspectos que a gente precisaria estar investigando no ambiente de trabalho e processo de trabalho dessa trabalhadora aí, durante uma inspeção, para subsidiar a investigação epidemiológica? Nesse momento, vocês Bom podem abrir dia. o microfone. Boa tarde. Sueli que está falando. Eu penso assim, ela é uma enfermeira que atua no hospital, mas ela deslocou de carona com a colega do trabalho, mas no mesmo dia ela apresentou febre, cefaleia, mialgia, então provavelmente ela já estava, se foi Covid, ela já estava contaminada, então não foi nessa carona aí, a não ser que a carona fosse já rotineira, né, há muito tempo atrás. Já continua a carona, porque por essa carona não constitui acidente de trabalho, não. Porque ela teve a carona e teve os sintomas. Eu penso nessa forma. No primeiro dia, quem teve os sintomas no mesmo dia foi a motorista. Ah, sim, foi a motorista, certo. Então, ela, sim, ela caracteriza, assim, como um acidente de trabalho, vamos falar assim, no trajeto, né? Pelo trajeto. Certo. Eu confundi aqui. Foi o motorista que teve febre. Ela teve febre alguns dias depois. Ela teve sintomas alguns dias depois. Sumiu a apresentação. Eu coloquei o caso no chat. Pode ler lá, por favor, tá? Leiam lá. Se quiser, a gente pode fazer uma outra leitura. Eu posso falar? Suerda, muito pode lá. Já falei. Boa tarde a todas. Eu acho o seguinte, eu não descartaria nenhum dos dois casos. Pode ser típico e pode ser de traslado. Só que a maior exposição dela é no ambiente de trabalho dela. Então, a probabilidade dela ter adquirida no trabalho é muito maior do que de uma simples carona. Então, eu caracterizaria do trabalho nesse sentido, tá? Muito bom, muito bem. Como que é interessante, né, essa investigação. Mas quando eu disse do trajeto, foi não da motorista, certo? A motorista enfermeira, então é do trabalho, ela foi lá no trabalho. Mas eu estou falando da carona. A carona, eu classifiquei aqui como de trajeto. E realmente, como o colega aí falou, pode ser também, porque ela também trabalha, né, no hospital. Isso. Aí pode ser. A gente quer essas discussões mesmo, gente. Para a gente discutir entre a gente aqui um caso que a gente vivencia aqui na região, né? Esse caso foi... Né? Isso. E o que é corroborado por duas pessoas no mesmo local de trabalho, não é? Boa tarde. Boa tarde, Chico. Ô, Francisco. Bem, né? Tudo bem. Eu acho que é complicado aí essa avaliação, apesar do pessoal já ter dado opinião sobre o tipo de acidente, mas o que expõe aí, eu acho, é a falta da utilização, talvez, também dos equipamentos de segurança ou algum negligenciamento lá no próprio ambiente de trabalho, né? Porque, querendo ou não, se uma estava já contaminada e passou para outra e o veículo de transmissão foi a questão da carona e tal, há de se imaginar que o ambiente de trabalho praticamente já está também provocando o adoecimento e talvez até o negligenciamento no ambiente de trabalho ou até a dificuldade de ter os equipamentos de proteção já sendo utilizados pelos trabalhadores no ambiente de trabalho, né? Então, acho que embora, vou concordar com o companheiro aí, embora tenha a possibilidade de ser também um acidente de trajeto,
mas necessariamente o foco deve estar lá no ambiente de trabalho, que inclusive é ambiente de pessoal da área da saúde, né? É isso. Obrigada. Nesse caso também falta dados, porque aqui ela não fala sobre o EPI lá no ambiente, né? Aquela, no caso, não está relatando se usam, se não usa, se tem ou se não tem, não relata nada no caso, então falta dados para a gente analisar também. Isso. Então, essa é uma das coisas importantes da gente fazer a inspeção, né? Não é, Sueli? Da gente voltar lá ao ambiente de trabalho para a gente estar identificando se realmente existem os equipamentos de proteção individual, se eles são utilizados, se eles são adequados, né? A gente só colocou aí que o caso é uma enfermeira, mas onde é que essa enfermeira trabalha? Em qual setor? Né? Ela manipula as secreções, por exemplo, né? Como é que está essa inserção, o processo de trabalho dela? Mas eu acho que mesmo tendo, desculpe cortar sua fala, mesmo tendo os equipamentos, os EPIs ideais, precisa também saber se existe um manuseio correto desses EPIs. Se existe esse manuseio de uma forma correta, porque se não houver isso daí, a probabilidade de contágio cresce. De qualquer jeito, ela é muito alta. Então, qualquer erro no manuseio, se ela não foi treinada para isso, ou qualquer erro nesse manuseio, pode causar essa infecção. Então, por isso que eu digo que a probabilidade de contágio é muito maior no ambiente de trabalho do que uma carona. Não é que não exista nesse projeto, mas a probabilidade é muito maior, porque os erros são maiores no ambiente de trabalho. A probabilidade de contágio aumenta muito. E uma coisa que a gente acabou até não discutindo, né? Mas a gente tem também a paramentação e a disparamentação, que também é um outro local que pode estar acontecendo, né? O trabalhador, no momento de tirar o EPI, também está se contaminando ali. Então, muito interessante sua fala, Lázaro. Manu, tem algumas colocações sobre o caso aqui no chat que eu vou ler, tá? Pode ler. Então, alguém colocou aqui que a investigação para estabelecimento dos nexos são muito... Sereste Feira de Santana, a investigação para estabelecimento dos nexos são muito complexos, essa é a grande dificuldade, né? Gabi coloca aqui, mas ela está mais desprotegida na carona, né? Então, considerando a questão do trajeto. Celso, que está falando lá do Sereste de Feira de Santana, coloca isso mesmo, Manuela, não tem elemento suficiente, então tem que partir para a investigação do ambiente de trabalho. Gabi novamente fala sobre a questão da disparamentação, né? E principalmente na disparamentação. Késia, posso falar? Késia? Pode. Pronto. Então, assim, esse caso, ele realmente aconteceu, foi investigado aqui na região, são 2 profissionais de saúde que trabalham no mesmo hospital e que residem num município diferente, né, como eu acompanhei, por isso que eu quero falar um pouco sobre o caso. Então, elas viajam juntas, vêm do mesmo município, quando as 2 estão no mesmo dia do plantão, no mesmo veículo. E aconteceu que uma contaminou e depois a outra, né? Então, teve toda essa investigação epidemiológica, como o Celso trouxe, não tem elemento suficiente. Por quê? Porque, propositalmente, a gente não quis colocar todos os elementos, querendo que vocês trouxessem para a gente, e que colocaram muito bem. Lázaro trouxe a questão da paramentação e desparamentação, que na quarta-feira eu me passei e não coloquei, que é algo importante de ser investigado no momento do processo da investigação epidemiológica, né? Como isso tem sido feito, se eles receberam capacitação, até a questão de guardar as máscaras, que tem alguns profissionais que reutilizam algumas máscaras que podem ser reutilizadas, como que é feito esse processo, tudo isso a gente precisa investigar. Então, todos esses elementos, como o Suerda trouxe, complexo, por isso precisa ser investigado. São as informações da investigação que definirá o conhecimento onde se deu a contaminação. Lembrar da tríade, tempo, pessoa e lugar, né? Então, assim, para fechar, precisa fazer todo aquele roteiro que a gente passou na quarta-feira, que tem no manual, e buscar mais elementos para conseguir fechar isso.
Então, vocês trouxeram uma contribuição muito importante. Esse era o objetivo, né? E ainda podem contribuir mais. O que precisa mais para fechar? Quanto tempo essa viagem? Quanto tempo elas permanecem juntas durante esse transporte? Se durante o transporte elas são amigas, elas usam EPI dentro do carro, elas estão se protegendo de alguma forma dentro do carro ou não? Né? Então, outro elemento que a gente precisa também buscar. A janela bem aberta do carro, né? Tem circulação de ar. Exatamente. Mais alguém? Fernanda. Oi. Fechando a questão do caso, se ninguém tiver mais nada para contribuir em relação específica ao caso, a gente viu algumas coisas aqui no chat em relação à apresentação de vocês, a sua e a de Manuela. A gente pode ler, e assim, tem algumas colocações, como o Chico colocou algumas colocações, eu acho que talvez seja mais interessante ele falar, então a gente vai abrir para ele falar o que ele colocou, certo? Sim. Mas eu vou só rapidamente, porque tem duas perguntas aqui, mas eu acho que a gente pode fazer o seguinte, acho que a gente já pode abrir para a gente se colocar, questionar e dar contribuição relacionada às apresentações de hoje, né, as apresentações de Manu e de Fernanda, e depois umas duas perguntas que tem aqui, a gente responde no chat, de repente, no momento da contribuição, até essas perguntas já sejam respondidas, ok? Ok. Késia, talvez você pudesse dar uma olhada, não é? Ler aí, quem quiser complementar e falar por si mesmo, abre o microfone e fala, mas talvez seja legal a gente partir do que já está anotado, e aí a pessoa que colocou poderia se manifestar, eu acho que isso seria bem legal. Pronto, vamos lá, sim. Então, eu vou começar aqui, Sereste Feira de Santana, precisamos discutir sobre o estabelecimento de nexo, essa é a maior dificuldade. Depois, Suerda fala sobre a questão da importância de chamar a atenção para o completo preenchimento da ficha do Sinan, né, aquilo que Fernanda trouxe sobre a completude. Gildete fala sobre a questão dos casos de Covid relacionado ao trabalho em crianças, né, que precisam ser investigados e notificados. Fala novamente sobre a questão do trabalho infantil, né? Quando Fernanda apresentou os documentos, né? Quando Manu apresentou os documentos, as notas técnicas que orientam as inspeções, Suerda concordou, falando da importância. Lázaro trouxe um questionamento, nem sempre as informações do preposto espelham a realidade. Como pode ter garantia do preenchimento correto do documento, né? Deixa eu só falar rapidinho desse... Pronto. Com relação, Lázaro, é que você coloca, né, do preposto. O preposto está ali, a gente entende que ele é o representante da empresa, ele vai falar em nome da empresa. Por isso que a gente também busca informações com os trabalhadores e com o sindicato, né, além de estar observando o que é que está realmente acontecendo ali. Muitas vezes ele fala que aquilo é azul, vamos dizer assim, e quando a gente chega lá na realidade não é bem daquela forma como eles falou, né? Então a gente precisa estar averiguando, eles falam, eles apresentam documentos, mas a gente observa, certo? Observa e discute ali com os trabalhadores no momento da inspeção mesmo, tá? Então, a gente, vamos colocar assim, eles encaminham os documentos e a gente averigua a veracidade daquele documento, tá? Ok, vamos continuar aqui. Suerda fala exato. As empresas continuam com seus ambientes nocivos, já existentes antes da pandemia, e essas situações podem contribuir também para a maior disseminação do coronavírus entre os trabalhadores, certo? Aí depois a gente tem aqui duas colocações de Chico. Um momentinho, gente, que alguém está entrando agora e eu que estou controlando a entrada da sala aqui. Deixa eu... Então, talvez o Chico possa apresentar as questões dele, Chico. Isso, chegou nas contribuições dele. Se ele quiser se colocar, pode ficar à vontade. Assim, porque é importante, é muito interessante essa discussão,
nesse exato momento, mas a gente sabe que todas essas opções que foram oferecidas aí, como a redução da jornada com redução de salário, a própria suspensão do contrato de trabalho e até as demissões que estão ocorrendo nesse momento, por conta da perda da produtividade, tem colocado uma pressão enorme em quem continua ainda produzindo. E, às vezes, não é fácil buscar essa discussão para esse controle em termos de utilização de EPI, de higienização, né, de vamos dizer assim, um maior rigor relacionado ao não contágio, né, ao ambiente de trabalho ficar com a segurança maior, porque já não acontecia antes da pandemia, né, e já tinha uma cultura antes da pandemia. E o trabalhador ele tem cobrado a garantia do emprego dele, porque ele está vendo o colega ser demitido, ele está vendo o colega ir para a redução da jornada com a redução do salário, ele não quer perder salário, nem pode perder salário, e a pressão vem para cima da gente. Assim como a gente tem que cobrar e tem cobrado, mas a gente percebe também, infelizmente, que a consciência na empresa ainda não remete àquela consciência sanitária, ainda é aquela consciência da produtividade, né, do lucro, né, do ganho econômico, que também eles estão vendo ir, infelizmente, pelo ralo por conta da pandemia. Então, é por isso que eu coloquei aí que é um momento de reflexão, porque é muito complicado para a gente na hora de decidir, né? As medidas precisam ser tomadas, mas a produção, em nome aí do emprego e do pão de cada dia do trabalhador, a gente tem que ver como é que equaciona isso, e não tem sido fácil. Foi essa a reflexão que eu queria colocar. Obrigado. Ok. Só para a gente reforçar a sua fala, Chico, é o que a gente coloca, né, de sobrecargas psicossociais envolvidas. A gente não pode pensar que é só o ambiente estático do trabalho, né, tem toda essa questão psicológica de sobrecarga, do medo, né, de que permeia essa situação atual que a gente está convivendo. E são situações realmente delicadas e que precisam ser bem conduzidas. Contribuindo com o que Chico colocou, tem uma colocação aqui de Tatiane, que ela fala: com essa jornada flexível, trabalhadores estão sendo explorados para além do expediente, gerando sobrecarga de trabalho. Né? Então, também isso que Manu está trazendo. Tem uma pergunta de Tessia aqui, relacionada à questão de atestado. Olá, boa tarde. Em relação aos trabalhadores que estão com Covid há mais de 14 dias, e os profissionais que atendem não querem emitir um novo atestado, quais recomendações nestes casos? Tem profissionais testados positivo, por exemplo, por 21 dias ou mais. Né? Então, pergunta de Tessia. Quer que eu vá respondendo? Acho que pode sim, enquanto eu estou olhando aqui o restante do chat. Pronto. Oi, Tessia. Com relação à questão do atestado, né? Se o trabalhador não estiver em condições de retornar ao trabalho no momento da avaliação médica, precisa, sim, ter a extensão desse afastamento, né? Como a gente colocou, os critérios atuais, vigentes, né, de acordo com as notas técnicas atuais. A gente sabe que está tendo todo um processo de revisão dessas notas, de revisão de critérios de alta de paciente, né? Então, nesse momento que tem publicado aqui na Bahia, dentro das normas técnicas, é esse critério realmente. São 14 dias de afastamento a partir da data do início dos sintomas, com 3 dias de ausência de sintomas e de febre, sem utilização de medicação, né? Aí você coloca que, mesmo assim, tem empresas que estão resistindo. Qual seria o caminho? Como a gente falou na reunião, no minicurso da quarta-feira. O caminho é procurar o Sereste, procurar o município, fazer uma denúncia, né, realmente da situação que está sendo obrigada a retornar ao trabalho sem ter condições, né, clínicas e estáveis, para que seja retomado. Aí a gente tem como intervir de alguma forma, né, em parceria com o Ministério Público, uma denúncia no Ministério Público, uma denúncia através de sindicato, procurar outros meios, né, para poder se alcançar o que está preconizado no momento, que é retornar à atividade desde que o trabalhador esteja sem sintomas, tá? Então, o que a gente tem para orientar é isso, de procurar meios através de denúncias para que seja tomada alguma
alguma providência mais severa, vamos dizer assim. Suerda está contribuindo aqui, Manu, e ela coloca assim: para retorno ao trabalho é importante contemplar a situação de saúde do trabalhador, saúde física, mental e condições de trabalho. Tem uma pergunta para a apresentação de Fernanda. Sueli está perguntando, em relação a apresentação de Fernanda, qual o momento para fazer a notificação do SINAM? Então, qual seria, Nanda, o momento para fazer a notificação do SINAM? Sueli, o momento da notificação é quando você encerra essa investigação, quando você confirma que o caso, consegue confirmar, né, que o caso tem relação com o trabalho. Vai ter caso que a gente não vai conseguir concluir, inconclusivos? Sim, terão casos inconclusivos também, tá? Que não consegue chegar num consenso. E aí, a Andrea trouxe também a questão, né? Avaliar, ela trabalha no hospital, quais as atividades, jornada de trabalho, tudo aquilo que foi mencionado numa investigação epidemiológica, né? Então, a gente tem que perguntar tudo, investigar tudo em relação ao trabalho, à ocupação, jornada de trabalho, como se dá a refeição, o descanso, considerando que é um profissional de saúde em hospital, normalmente trabalha de plantão de 12 horas, tudo isso tem que ser perguntado. Para finalizar este caso, a equipe que investigou, após toda a investigação epidemiológica, notificou como sendo típico, por conta da exposição maior dos setores que que as trabalhadoras estavam, tá? Então, eles fecharam a relação como sendo do trabalho, ou como sendo típico, e não do trajeto. Então, é isso, a gente notifica quando encerra essa investigação. Ainda temos 15 minutos. Vamos agora para o nosso teste. Gostariam de perguntar mais alguma coisa? Contribuir, o pessoal de Feira de Santana, Celso, Suerda, o pessoal da Divache, Camille, Andréia, professora Tânia, gostariam de contribuir? Agora é o momento. Tatiane está perguntando se a lista já foi passada. Tatiane, é só colocar o nome, o endereço de e-mail aqui no chat, que depois a gente vai pegar o nome de todo mundo e vai computar a presença. Eu só queria dizer, o Tarcísio deixou aí um lembretezinho que nós gravamos, né, todas as nossas atividades e que, portanto, porque às vezes são tantas informações, não é? As meninas fizeram, assim, um processo bem amplo, então, muitas vezes a gente quer voltar nas informações, quer ver um item a mais. Então, eu queria que vocês anotassem aí, não é, o link que está lá no canal do YouTube do Núcleo de Epidemiologia. Vocês vão poder voltar, porque realmente são muitos detalhes, não é? Um curso bastante interessante, e todas as três que organizaram tão minuciosamente estão de parabéns. Eu acho que essa questão é uma questão muito importante, porque eu acho que hoje Manuela nos deu uma ideia de que, no fundo, a gente está indo investigar um determinado agravo, mas a gente não vai lá no ambiente do trabalho com uma viseira para só ver aquele problema, não é? Se a gente está no local de trabalho, a gente deve observar o conjunto de situações que estão ali postas e fazer, né, como a gente viu ontem, foi fazer uma investigação de um caso e, na verdade, não se confirmou aquele, mas se confirmou um outro, não é? Sim. Então, acho que o nosso olhar ele deve ser sempre buscar aí, não é? O que a gente quer? O que a vigilância quer? Que não tem um caso, não é? Sim. Então, acho que isso é uma questão fundamental, que diz que a vigilância, quando ela é notada, porque ela falhou em alguma coisa, não é quando aparece o caso é que a gente falhou em vigiar as situações. Então, eu acho que vejo isso que o Chico falou muito importante, ou seja, infelizmente,
essa burguesia que tem no Brasil, né? Os empregadores no Brasil, eles são quase primatas, não é? As coisas que a gente vê são, assim, de uma falta de civilidade mesmo, ou seja, no momento que todo mundo tem sofrido tanto, e isso tem sido uma situação que as empresas têm sido, assim, cruéis, não vejo nem outra palavra, mas se aproveitando da vulnerabilidade que está posta para realmente tornar as situações de trabalho ainda mais penosas, não é? Quando a gente está sendo ameaçado pelo desemprego, a gente está vendo aí desmoronando a proteção, a pouca proteção que ainda falta do trabalho. Então, eu acho que a gente precisa ficar muito atento, chamo novamente a atenção, não é? Eu acho que a eleição de governantes que se comprometam com uma outra ordem é uma coisa fundamental aí, não é? Para que a gente possa fazer uma revisão, né? Porque o que a gente tem visto é que existe um movimento muito orquestrado de tornar o trabalho totalmente desprotegido. As mudanças nas normas regulamentadoras que serão implementadas no próximo ano praticamente extinguem a proteção do trabalho. Então, gente, de fato, é a hora da gente resistir. Muito bem. E justamente isso, a pandemia, quando a gente vai para o ambiente de trabalho, a gente não vai com aquela viseira só buscando as questões voltadas para a Covid. E está tudo muito visível, parece que agora que tudo aparece, porque no momento que a gente chega na inspeção, até uma coisa que seria simples para ter naquele ambiente, a gente percebe que não tem, né? Então, começa a colocar em foco que realmente eles estão totalmente desprotegidos. E só reforçando, Fernanda, o papel importante, né, da Advast para o país. Eu acho que é um dos poucos lugares que tem sido feito, né, um protocolo, imediatamente se adotou as adaptações para a ficha de saúde, de acidente de trabalho. Então, eu acho isso importantíssimo. Infelizmente, isso não tem acontecido em todos os locais do Brasil, não é? Então, eu queria também parabenizar todos vocês do núcleo aí que estão levando isso para frente. Isso. Eu me sinto privilegiada de estar na Bahia e ter a Advast, enquanto profissional da área de saúde trabalhador. Sentimos, né? Com certeza. E faz toda a diferença na vida da gente, enquanto profissional que atua nessa área, e também para os trabalhadores, pelo empenho. Tem um recado aqui. Tem um mini curso, mas daqui a pouco a gente passa o recado que o colega Tarcísio quer convidar para uma mesa daqui a pouco. Pode falar, Tarcísio. Coloca o link, Tarcísio, no chat, por favor. Obrigada. Nanda, volta para a apresentação para a gente encerrar por lá, não? Pronto. Enquanto eu coloco, tem a questão de teste ainda, do teste. Dá uma olhadinha, por favor. Eu já vi. Ela coloca a questão de trabalhadores que estão voltando ao trabalho com IgM positivo, né? Então, ela pergunta, esse trabalhador não pode transmitir aos outros com IgM positivo? Tem algumas discussões relacionadas a isso, eu não sei se a gente tem condições de abordar aqui, né, de trabalhadores que estão com IgM positivo durante muito tempo, né, às vezes 10, 12, 14 dias com IgM positivo. Então, o questionamento todo trabalhador com IgM positivo está transmitindo, né? Então, é uma pergunta que estão tendo alguns estudos e alguns dizendo que não necessariamente o IgM positivo
significa estar transmitindo. Mas, enfim, tem que se fazer uma avaliação, principalmente em relação à questão dos sintomas, né? Quando é assintomático, é muito mais complicado, então cumprir pelo menos os 7 dias a partir da data do teste sorológico ou teste rápido, enfim, e avaliar muito bem cada situação e cada trabalhador, visando realmente proteger ao máximo a saúde dos nossos trabalhadores. Mas é uma coisa, até esse aqui, realmente a gente... é uma coisa que ainda está em discussão, essa questão dos IgMs e, enfim, dos resultados dos testes. De qualquer forma, eu acho que se há controvérsia, não eu acho que deve se manter, não é? Se tem dúvida sobre isso, então você não deve realmente manter a pessoa no ambiente de trabalho. Uhum. Com certeza, professora. É isso que a gente tem recomendado isso aqui, né? Que realmente IgM positivo não retorne ao trabalho. E que seja avaliado cada situação e evite estar... Ok. Desculpa. Teve uma interferência externa aqui no meu áudio. Vai colocar as questões, Fernanda? Precisa? Para a gente fechar? Olha, a Suerda deixou aí um recadinho, era bom de ler sobre isso que a gente acabou de falar. Relacionado ao teste, Suerda deixou um recado aqui, como a professora Tânia trouxe. O ideal é repetir esse teste antes de voltar ao trabalho. Se ela estiver já sem sintomas e após os 14 dias, deve passar por uma avaliação médica. Então, contribuindo aqui em relação ao teste. Então, fez um teste, deu IgM positivo, espera, repete o teste, né? E se ela tiver sem sintomas, após 14 dias, passa por uma avaliação médica para ver se ela já tem condições de retornar ao trabalho ou não, né? Então, a contribuição aqui de Suerda em relação à pergunta de Tessia. Enfim, bom, nós vamos passar rapidamente, foram questões simples, né, que nós lançamos no primeiro dia e a gente vai responder. Eu sei que todos vocês têm essa resposta já, responderam corretamente, é só para a gente fechar mesmo, que foram perguntas, né, instigativas para a gente, relacionada ao tema que a gente trabalhou durante esses 2 dias no minicurso. Então, a primeira questão é: a COVID pode ter relação com o trabalho? Sim. O sistema atual que notifica os casos de Covid-19 tem campos específicos para a saúde do trabalhador? Não, né? Então, nós vimos que é insuficiente, vimos a ficha do ESUS, né? O próprio CIVEP-GRIP, que são os sistemas que notificam atualmente, não são suficientes, né, para a investigação ou para a saúde do trabalhador. O Ministério da Saúde lançou uma ficha própria para a Covid-19 relacionada a trabalho para registrar os casos? Não, né? Então, o que é que nós estamos fazendo? Podemos utilizar o SINAM para notificar os casos de Covid-19 relacionados ao trabalho? Sim, né? Então, hoje foi um dia que a gente explorou a ficha, Fernanda falou bastante sobre a ficha do SINAM, né, que nós estamos utilizando para notificar os campos relacionados ao trabalho. Próxima. 5, Fernanda. A investigação epidemiológica em saúde do trabalhador possibilita verificar se a Covid-19 teve relação com o trabalho? Sim, né? Então, conseguimos ver isso ao longo desses 2 dias. Hoje discutimos muito a questão da investigação, na quarta também um pouco. Então, sim. A CAT deve ser registrada nos casos de Covid relacionado ao trabalho? Sim, né? Também na quarta-feira a gente discutiu sobre a CAT para os trabalhadores segurados, a importância da empresa fazer a emissão da CAT. Na ficha do SINAM, quanto ao preenchimento da ocupação, deve colocar aquela em que o trabalhador está mais exposto ao Covid-19? Sim, né? Fernanda também bateu muito sobre isso, né? Trouxe um detalhamento da gente colocar a ocupação
que o trabalhador está mais exposto. E, por fim, a Covid-19 relacionada ao trabalho pode ser aquela também adquirida no trajeto? Sim, né? Fernanda trouxe isso, inclusive com o campo da ficha do Sinan, que você pode colocar se é trajeto ou se é típico, e o estudo de caso também nos trouxe um pouco essa discussão. E, por fim, tem uma questão que a gente traz no final, né, que a pandemia recoloca na ordem do dia a centralidade da defesa do SUS e de seus princípios de universalidade, integralidade e equidade, assim como uma dos sistemas de garantia de direitos da classe trabalhadora brasileira, a saber, direito ao acesso aos serviços de saúde, direito à proteção social nos casos de impossibilidade de exercer suas atividades de trabalho, direito ao trabalho digno, instrumentalizado e protegido aos trabalhadores e trabalhadoras dos serviços essenciais públicos e privados, e mais do que nunca, o direito fundamental à vida. Eu vou aproveitar e fazer os meus agradecimentos. Antes de passar para as meninas, eu gostaria de agradecer o convite de Fernanda, Manu e professora Tânia, por fazer parte desse grupo, né? Mais uma vez a equipe da Divache, foi muito bom estar aqui esses 2 dias, discutir um tema tão relevante, e a gente está à disposição, né? Eu me coloco inteiramente à disposição, nós vamos sim reproduzir isso para dentro das nossas regiões. Então, a minha região, que é a região de Itaberaba, como mais uma vez eu falo aqui da região de Itaberaba, né, vai ter acesso a esse curso, e a gente está aí na luta, né, em defesa da saúde dos nossos trabalhadores, em defesa do SUS, em defesa da vida, né, como a gente falou aí, colocou no último slide. Só agradecer. Também, gente, quero agradecer, né, a professora Tânia, pela toda a confiança e todo o apoio, né, as colegas, a Fernanda, a Késia, muito obrigada pela parceria, né, e o pessoal da Divache pelo apoio, a todos os participantes, Francisco, todos os integrantes do NEP que estão aqui presentes também, muito obrigada a todos vocês. Ok. Eu também gostaria de agradecer a todos, principalmente a professora Tânia, por ter nos apoiado, né, nesse desafio, e que foi um presente, a gente poder compartilhar da nossa prática, do nosso dia a dia, em uma jornada da universidade, né, a qual fazemos parte, e poder contar com o apoio de todos os colegas da Divache, do NEP, Késia, que no primeiro momento que fizemos o convite para ser nossa convidada, né, para esse mini curso, que aceitou, e Manuela, não tem nem o que falar, né, que são as madrugadas, a gente produziu isso com muito carinho, e a gente espera que tenha ajudado, né, quem está no serviço. E nós combinamos as 3, junto à professora Tânia também, de colocar à disposição esse curso para a gente estar reproduzindo, né, para outras regiões que tenham interesse, outras equipes, acrescentando o que for necessário para a gente estar reproduzindo. Então, muito obrigada a todos. Obrigada, meninas, muito bom, parabéns para vocês. E vamos nós, né, lutar aí para ter cada vez mais a visibilidade, não é? Para que problema que se vê, problema que pode ser resolvido, não é? Isso aí. Ok, então a gente pode encerrar por aqui. A professora está falando? Não, manda. Acho que... Pronto, então a gente pode encerrar. Quem tiver interesse do material, de mais alguma coisa, pode estar pedindo para a gente. Aquele e-mail que a gente encaminhou também pode fazer contato por ali, que a gente vai manter, né, um tempo para estar respondendo. Quanto aos certificados, assim que a equipe organizadora da jornada disponibilizar, eles vão encaminhar para vocês. Qualquer coisa, podem fazer contato conosco. Vamos colocar os e-mails aqui. Késia, coloca seu e-mail no chat, Manuela, por favor.
Ok. Pronto. Pronto, gente, eu já estou indo. Tchau. Tchau para Tchau, tchau, obrigada. Amanhã. Até logo. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau, pessoal. Tarcísio, obrigada, viu, pelo apoio, pela filmagem.